gente vai falar sobre esse momento que a gente está vivendo, férias, fim de ano, calorão, ai que delícia. Apesar dessa combinação ser tudo de bom, é nesse período que as viroses e as intoxicações alimentares se tornam mais frequentes. Para descobrir como prevenir e tratar esses problemas desagradáveis, hoje a gente recebe o Dr. Alexandre Nishimura, que é coloproctologista. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Jenny, tudo bom. Prazer estar aqui para falar sobre isso que é tão importante para o verão, né? Nossa, como é importante, porque são muitas as histórias, muitos os relatos, tanto em casa quanto em lugares de férias, em lugares de veraneio, principalmente na praia, onde o calor é ainda mais intenso. Então, toda a atenção, com esse calor que a gente está vivendo agora, imagino que toda a atenção é pouca, né? Sim, e é quando também tem muita população concentrada num único local, né? Você tem alguns deslizes porque você sai da sua rotina, então é importante falar sobre isso porque é quando as viroses elas aparecem com maior frequência na população, principalmente as crianças. Sem dúvida, crianças e idosos, né? São os mais vulneráveis, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente tem alguma relação que mostre, porque assim, as temperaturas são muito diferentes do último verão, né? A gente está realmente passando por situações extremas. Hoje no carro estava marcando 38, quer dizer que no sol a pino. E dentro de casa a gente acorda já sentindo aquele calor, como diz, aquele bafo quente. Então eu imagino que o alimento que fica fora da geladeira, em menos tempo, ele vai estragar o que numa temperatura normal levaria mais tempo. Então, a gente precisa ter uma atenção redobrada. Por exemplo, fiz o almoço e ficou em cima do fogão por 30 minutos esperando o pessoal se servir. A gente tem um tempo de segurança em que os alimentos podem permanecer fora da geladeira nesse calor tão intenso, doutor? O adequado, Eugênia, é você fazer e já se alimentar. Consumo imediato. O que acontece? No verão, tudo mais, na praia, muitos ambulantes para distribuir comidas também, você tem a questão do aumento da temperatura, umidade. Isso favorece a proliferação bacteriana, uma contaminação alimentar, então isso vai aumentar as chances de você ter alguns sintomas gastrointestinais. Então, adequado no verão, preparou os alimentos, já coloca a mesa e já se sirva. Isso é mais recomendado. Acabou, armazena na geladeira para poder não ter essa deteriorização, essa contaminação aí. Porque além da contaminação fora de casa, é grande também o percentual de pessoas que se contaminam e têm intoxicações alimentares com os alimentos em casa também, né, doutor? Também. Questão de hábitos de limpeza, muitas vezes as pessoas estão fora do seu habitat, né? Então quer dizer, não está no seu domicílio. Com esse aumento da população nas praias, fica difícil essa questão do saneamento, às vezes dos mananciais, chuvas, contaminação do todo o solo freático. Então tem essa preocupação. Como vai fazer a limpeza das verduras, legumes? Então essas são preocupações que a gente deve se atentar nesse momento de férias. Para ter uma ideia do calor, pelo menos na minha casa, como ali é mais fresquinho, eu moro numa região um pouco mais fresca, às vezes a gente consegue deixar a manteiga fora da geladeira à noite para chegar de manhã e ela não tá tão dura para a gente conseguir passar no pão e etc. Na última noite eu deixei, né? Ela estava absolutamente derretida, como se eu tivesse colocado no micro-ondas ou no fogão ou na chama direto. Impressionante. Então, para a gente ter uma ideia, né, de como realmente está atípica a situação. Vamos dar uma olhada, então, nas imagens? Porque daí eu gostaria que o senhor dissesse para a gente o que é interessante, o que a gente pode consumir com mais segurança, estando na praia, fora de casa, e o que a gente deveria evitar. Vamos, imagens? Vamos lá. Então vamos lá. Primeira imagem, temos o espetinho de camarão. Quem vai para a praia e não quer comer um fruto do mar, um camarãozinho. Veja bem, camarão, frutos do mar, a gente deve evitar o consumo na praia. Evitar. Evitar. Principalmente pela questão do armazenamento, pela questão de como foi confeccionado. Lembrando que os crustáceos eles têm maior chance de transmitir doenças, né? Então a gente tem que tentar evitar isso sempre que for, saber a procedência na sua casa, faz para sua família ou num restaurante, né, que tenha todo um padrão, um protocolo de higiene. Então na praia é melhor evitar. E que ele também venha preparado na hora, né? Como você disse, num restaurante. Porque imagino que o preparo do espetinho, depois ele vai passar muitas horas circulando pela orla, pela praia, até ser vendido muitas vezes, pode passar muito tempo. E ele é altamente perecível, né, doutor? Então, justamente por isso, aumenta a temperatura, umidade do ar, você vai aumentar a chance de acabar gerando uma colonização bacteriana, e acabar gerando aí uma intoxicação, uma infecção alimentar. A gente pode colocar nesse grupo do evitar as ostras, que também são muito comuns em praia?
principalmente. Eles falam que são ostras frescas, mas olha, a quantidade de gente que já se deu mal comendo ostra na praia. A gente, assim, os crustáceos, na verdade, eles têm maior chance de absorver as impurezas e as toxinas do mar, mais do que os peixes. Então teve alguns anos aquele derramamento de petróleo no Nordeste. Sim, verdade. Então os crustáceos, eles eram carreadores para contaminações ou intoxicações das pessoas. Então ostra, camarão, deve ser evitado a ingesta na praia. Tem um outro item que é muito comum, né, até por causa do calor, de se consumir na praia e que vamos ver se a gente pode continuar consumindo com segurança ou não. O gelo. Isso é difícil a gente evitar na praia, no calor, que é uma bebida gelada. O problema é que assim, a gente não sabe qual é a procedência do gelo. Então você pode ter alguma contaminação, se principalmente for de uma água que não seja potável, a gente não sabe como foi feito esse gelo. Então você tem riscos aí de algumas intoxicações, por exemplo, com hepatite A, tá? Então o adequado é não fazer o consumo de gelo Hepatite na praia. A pode vir pela água? Sim, porque você tem uma contaminação orofecal. Então, às vezes você tem contaminação do solo freático, nos mananciais, e se você pega um gelo que não é feito de uma água potável, você pode acabar tendo uma contaminação. Então o gelo, você tem que saber realmente as procedências, então é melhor você evitar o gelo, principalmente nos ambulantes da praia, é melhor evitar. Normalmente nos restaurantes, eles têm aqueles de saquinho, que são de água potável. Mas já tem fiscalização, né? Tem uma grande diferença, né? É bom evitar. Então é melhor levar o nosso gelo de casa, né? Parece isso vale para as cafona, raspadinhas? Também, porque a gente não sabe de onde vem, né? O gelo. Parece meio cafona, mas isso é uma grande dica que as nutris sempre falam. Você fazer a sua matula, né? E levar para praia, enfim. Porque você sabe a procedência. Quanto mais farofeiro a gente for, mais segurança a gente vai ter. A verdade é essa, porque a gente vai levar o nosso alimento que a gente manipulou e que a gente sabe a procedência. Nas bolsas térmicas, tudo certinho. Porque isso também pode ser um grande erro. A gente fala, legal, tô levando comida segura. Mas e aí, armazena. Pela forma de armazenar, muitas vezes pode trazer risco também. Por exemplo, um lanchinho com queijo. Sim. Se ficar fora da geladeira, pode dar problema também, né, doutor? Então tem que fazer, mas também tem que fazer o armazenamento adequado. Tá. E às vezes você faz de manhã, não armazena adequadamente, ou armazena adequadamente, mas se você vai ingerir no final do dia, já passou muito tempo. Sim. Então você corre o risco de uma intoxicação, uma infecção aí, enfim, uma virose. Mesmo tendo cuidado de fazer seu próprio alimento, né? De levar o seu. Então o gelo, evitar, gente. Não tem como saber a procedência, não vamos consumir, tá? Aí a gente tem aqui mais uma ideia do que consumir na praia ou não, sorvetes. Sorvetes eles podem, né, até para refrescar, a criançada aí adora, principalmente porque a maioria dos sorvetes eles são industrializados, já vem todos lacrados, com um processo de fabricação muito bem estabelecido. O que a gente deve evitar são aqueles chup-chups, jujus, que são no saquinho, a gente não sabe como é feito. Geladinho, mas sacolé. Os sorvetes, o que tem que ficar atento é se a embalagem não está aberta, tá? Mas normalmente os sorvetes, né, com marcas conhecidas, lacrados, todos industrializados, não tem problema, a criançada adora aí e agradece essa dica de ingerir sorvete. São seguros, né? Eu acho que voltando uma casa na história do gelo, estava aqui pensando com relação a sucos também, né? Sim. Sucos naturais que são vendidos em praia também, nas barraquinhas. A gente pode também desconfiar um pouquinho dessa água que está sendo usada, porque raramente vai ser pura fruta. Ele vai estar misturado com alguma água e acrescido de gelo. Sim. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter também, doutor? Também é um cuidado que deve ter. Batidas, caipirinhas, tudo? Justamente para a gente não saber a procedência. É que assim, nos ambulantes é difícil fazer uma caipirinha, às vezes se for barraquinhas, mas nos quiosques normalmente tem uma fiscalização das prefeituras, né? E aí consegue ter um ajuste melhor. Mas nos ambulantes é um pouco mais difícil, então é melhor evitar. Tá bom. Vamos para um próximo? Ai, vai cair o queixo, gente, porque caiu o meu. Quanto amendoim eu já comi na praia. Consumir ou evitar, doutor? Veja, assim, o amendoim, ele pode carregar uma micotoxina que é produzida pelos fungos. Isso aí, na verdade, pode gerar um problema para a saúde, enjoos, vômitos, e pode causar um problema de saúde. Se for fazer a ingesta, é melhor pegar os industrializados, que também tem um padrão de fabricação. Mas normalmente na praia é um ambulante que vem com um amendoinzinho, você vai lá, pega e come. É melhor evitar, porque você pode ter uma intoxicação alimentar. Eles não só vendem, como eles já vão distribuindo um pouquinho do amendoim pra gente aqui, provar. Você gosta, tá, ver se tá bom. E além disso, ele também é um alimento que causa muita alergia também em algumas pessoas. Então você deve evitar também, até por conta disso. Então, além da infecção, da intoxicação, porque ele é alergogênico, né? Tá.
Gente, cuidado com o amendoim. Então, é verdade que esses fungos que podem se proliferar dentro do amendoim, eles também são responsáveis por algum tipo de câncer? Pode desencadear algumas mesmo? toxinas do fungo, pode desencadear câncer. Não é uma coisa imediata, como uma infecção, mas eles podem, ao longo do tempo, acabar degenerando aí, ajudando a proliferação de células cancerígenas. Tá. E aquelas castanhas que eles já vendem nas praias também, já vêm descascadas, isso pode ser seguro ou não? Também não. Mesma coisa. Mesma coisa. O melhor é você pegar um produto já industrializado, né, com rótulo, com o selo da vigilância, tudo certinho, para poder fazer o consumo. Isso Abrir o será pacotinho recomendado. nesse caso. A gente acha que tô comendo mais natural, melhor, né? Não é industrializado. Leva de casa. Mas pode ser complicado. Compra no mercado, tudo certinho. Tá é mais bom. seguro. Então, amendoim evitar. Vamos ver mais um item? Amo! Água de coco, consumir ou evitar, doutor? É muito bom. Pode consumir, até porque ajuda a hidratar, água de coco natural. Então é uma fonte de hidratação nesse sol, nesse verão, nesse calor intenso que a gente passa aí nas praias. Tá, então água de coco tá liberadíssimo. Sim. E se for na embalagem original, melhor ainda, né? Melhor ainda. Porque abriu, botou o canudinho, não precisa passar para garrafa, para copo, Sim. que pode estar contaminado, é melhor A direto. gente só tem que ficar atento, na verdade, porque eventualmente não é nem culpa do vendedor. Às vezes uma fruta ela pode não estar muito boa, mas você já vai sentir com odor e aí você não ingere. Mas tá tudo beleza, o cheiro tá tudo bem, o aspecto tá bom, pode ingerir. Tá bom. Agora aqui na bancada, na nossa frente, a gente tem aqui, pelo que eu tô olhando, dois grupos grandes alimentares, assim, né? Um lado do bem e o lado do mal. Podemos chamar assim, doutor? O que você trouxe pra gente aqui pra dar uma ideia do que é seguro, do que é bom nessa época, com esse calorão? Sim. O que vai fazer bem pra nossa saúde e o que vai trazer prejuízo? Tá. Principalmente a gente pensando que nessa questão de intoxicações e viroses na praia, a gente tem que distinguir alguns alimentos. O que comer se você tiver com essas viroses, o que não comer e também o que pode ou não na praia por conta do calor. Tá. Então se a gente for pegar para esse grupo aqui, né, o biscoitinho de polvilho, a torradinha, são alimentos que são bons para poder ajudar no caso, por exemplo, de uma virose. Outras são alimentos industrializados, então a gente sabe a procedência dos alimentos, então não vejo problema algum. As frutas, comer à vontade, você vai hidratar, você vai se nutrir. A única preocupação é como você vai fazer a limpeza desses alimentos, né? As frutas, legumes, né? as saladas e tudo mais. Líquido, água, suco que você consegue fazer em casa, ou até às vezes aqueles de caixinha industrializados, são muito bons também para você hidratar. E no caso de uma desidratação, soro caseiro fazer Soro também. caseiro. Você consegue fazer o soro caseiro ou até mesmo você tem alguns prontos na farmácia que você pode comprar para poder melhorar isso. E tem que lembrar que no calor, virose, diarreias, às vezes vômitos, você pode gerar uma desidratação severa. Sim. Então você tem que ficar atento em como vai estar repondo. Muitas vezes as pessoas acabam tomando só água, mas tem que entender que quando a gente tem a diarreia ou vômito, a gente perde eletrólitos. Então a gente tem que fazer uma fonte variada, por isso o soro caseiro, que é aquela mistura lá de sal e água, ou você compra na farmácia que já vai repor esses eletrólitos. A água de coco também potássio, é bom no caso? Água de coco também. Então Tá. você tem que ter usar vários tipos de líquidos para você conseguir fazer essa hidratação e repor os eletrólitos. Isso Tá. é importante. Então, olha o lado do bem. E aí a gente está falando dessa alimentação, tanto para se a pessoa está saudável, quer levar na praia, use e abuse de frutas, Sim. né? Quanto mais, melhor, né? E para quando você está num processo já da intoxicação alimentar. Sim. Então, são alimentos leves que vão ajudar, que vão repor e não vão trazer mais consequências. E esse lado de cá, imagino que é o lado bem, É o lado vamos vilão. evitar totalmente o lado do mal, né? Os açúcares, né? Bolacha, Toddy, achocolatado, né? Salgadinhos industrializados, tem muita gordura. Então, quer dizer, isso são alimentos que a gente fala que são alimentos pró-inflamatórios. Tá. Então, se você já está com uma virose, uma intoxicação alimentar, você já está com uma reação inflamatória por conta daquilo. Você comer um alimento desse, você vai irritar mais, você vai acabar prejudicando todo o seu processo de recuperação. Se for pensar ali uma coisa que parece inocente, o feijão, né? A gente vai falar, o caldinho de feijão não tem problema, ok. Mas o feijão em si, você vai acabar produzindo muito gases. Então o paciente ele já está ali naquele processo. Fermenta muito. Vai acabar fermentando muito, então não seria adequado. Né? Molhos, maionese, a gente tem que lembrar que maionese fora da geladeira, Nossa. a chance de você ter uma intoxicação Vilão. alimentar é muito grande. Então a gente tem que ficar muito atento o que vai acabar fazendo
né, de ingesta para passar pelo verão, pela praia, sem maiores problemas aí. Refrigerante, evitar também chocolates, né? Nesses quadros, evitar ao máximo, né, doutor? Sim, no quadro de virose, intoxicações, é melhor evitar essas coisas mais leves, mais naturais, que não tem muita gordura, muito açúcar, para você passar por isso mais rapidamente. Tá. A gente sabe que as intoxicações ali, elas demoram pouco tempo, mas a gente precisa ficar bom logo para poder curtir o restante das férias. A intoxicação alimentar, ela pode acontecer por grupos de vírus, bactérias ou fungos? Sim. Todos eles podem ser responsáveis. Quais são os mais comuns? Pode. O que acontece? A intoxicação é quando você tem alguma toxina, algum resíduo de algum desses agentes que ficam nos alimentos e você vai acabar desencadeando esse problema, tá? No quadro, quando você tem uma infecção, é quando eles já estão no alimento e aí você gera esse processo infeccioso. Então já tem uma bactéria presente, não o seu resíduo, a sua toxina. Se você for pensar nesse momento de férias e tudo mais de praia, o que é mais comum são as viroses. Por isso que a gente fica muito atento com as viroses. Então os vírus, eles podem deixar toxinas, contaminar os alimentos e você ter uma intoxicação alimentar. É igual como se fosse uma alergia. Para entender um pouco mais fácil, é como se tivesse uma célulazinha daquele vírus que você tem uma alergia e você gera alguns sintomas. Daí você pode ter enjoo, náusea, diarreias, dores abdominais e aí perder seu dia e os seus momentos de férias. Muitas vezes alguns dias das férias, né? E vira uma dor de cabeça muito grande. Eu ia perguntar justamente dos sintomas. Quais são os mais comuns? Além do clássico enjoo, né? Vômito, diarreia, mal-estar. O que mais pode vir acompanhado no quadro de intoxicação? Se não tem um controle muito rápido, você pode gerar um quadro de desidratação. E isso pode te gerar fadiga, dores musculares, né? Cansaço, sonolência. Porque você acaba perdendo todo esse líquido, os eletrólitos, e você vai ficar mais prostrado, né? Mas o mais comum das viroses é a famosa diarreia, né? O enjoo com vômito, esse é o mais comum. Mas se você não trata adequadamente, não se hidrata, você tem esse quadro mais severo, que é já mais relacionado com um quadro de desidratação. E aí pode até precisar de uma internação, dependendo do caso. Pode, porque daí você tem que fazer hidratação endovenosa, e sintomáticos na veia, porque às vezes toma o remédio, já vomita, não para, evacua, então às vezes precisa de uma internação. Quanto mais precoce começar a fazer o tratamento disso, melhor é. Tá certo, ficar bem atento com as crianças, como você disse, né, doutor? Sim. A Mônica quer saber se, no caso de uma intoxicação alimentar, é importante evitar exercícios físicos mais intensos, tem alguma atividade que não é indicada para quem está com esse quadro? O que acontece? Não é de fato por conta da intoxicação, mas sim pelo que ela representa no organismo do paciente. Se está com uma intoxicação e você está com uma diarreia, já está começando uma desidratação e você vai fazer uma atividade física, você vai aumentar a desidratação e você vai agravar ainda mais o quadro. Então nesse momento aí de fragilidade da virose, é melhor evitar as atividades físicas por conta, né, da perda de eletrólitos, de calorias e acabar tendo esse problema de hidratação. Tá. E falando na reposição, a Márcia quer saber se o isotônico também é bom para repor esses eletrólitos e hidratação, é bom? É bom, mas é bom você não ficar só em uma coisa. Como eu falei, você tem que variar um pouco. Toma lá um isotônico, hidrata um pouquinho com água, uma aguinha de coco. Você vai variando para você ter essa hidratação mais adequada. Tá certo. Quando a gente fala evitar, é importante a gente deixar isso bem claro, né? A gente não está aqui contra os ambulantes, os vendedores. A gente sabe que tem muita gente que faz um trabalho muito importante, muito honesto, muito cuidadoso. Existe uma certa fiscalização, dependendo do tipo de alimento, do tipo de produto, mas que é importante a gente ficar atento para a procedência, porque a gente não está aqui contando nenhuma novidade. Esses casos de intoxicação são realmente muito frequentes. A gente não tem um número exato para passar, né? Mas é claro que os pronto-socorros, né? Os atendimentos emergenciais nas cidades de praia, especialmente, ficam muito cheios nessa época do ano, né, doutor? E pegando esse gancho, é que assim, a gente não está falando especificamente deles. Se a gente faz aí um camarão de procedência em casa, tudo certinho, mas você deixa ali exposto e vai ingerir ao final do dia, você também pode ter um problema. Vai acontecer, é verdade. Então, de fato, não é questão especificamente do ambulante. É uma preocupação para todo mundo. Exato. Seja em casa, na rua, né? Enfim, tem que saber como que é a higiene do local que você está se alimentando, um restaurante, e por aí vai.
Inclusive é o comentário aqui da Tânia, quero agradecer a ela, a forma como ela colocou aqui na praia, os ambulantes são fiscalizados religiosamente, o caminhão que abastece os ambulantes com gelo é refrigerado, então provavelmente é uma água, né, potável que foi feito esse gelo, isso é ótimo, a gente realmente tem que ficar atento, porque quanto mais a gente fiscaliza essas questões, para nossa segurança e segurança da nossa família, melhor fica a fiscalização, inclusive com relação à prefeitura, vigilância sanitária, né? Quanto mais a gente for vigilante, Sim. né? Mais regras e mais segurança a gente vai ter, né, doutor? Sim, não, com certeza. É que fica difícil a gente realmente ter essa noção da fiscalização, mas que bom que lá na cidade dela tem isso. Isso previne muitas coisas, Legal. evita as idas aos prontos-socorros É isso. e a população agradece. Tá certo, vamos ter um verão gostoso e seguro, né, gente? Isso é muito importante e muito bom. Deixa eu agradecer, então, o doutor Alexandre Nishimura, e você vai lá no Instagram e começa a seguir @dr. Tem um ponto ali, né? @dr.alexandre Nishimura. Nishimura com SH, tá bom? @dr.alexandre Nishimura. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Um ótimo verão pra você também. Feliz Natal pra você e pra família toda, viu? Obrigado. Muito bom. Eu adoro falar Feliz Natal, gente. Chega essa época, eu saio distribuindo Feliz Natal.